O concreto de São Paulo não apenas sustenta a cidade, ele vibra com os segredos de 20 milhões de almas. Para Vitor, um arquiteto acústico cujo trabalho era projetar as paisagens sonoras da elite, a cidade era uma sinfonia de caos que ele tentava desesperadamente afinar. Ele morava em uma cobertura brutalista, toda em concreto aparente e ângulos retos, projetada para ser uma obra-prima do silêncio. Mas na cidade de muros, o silêncio nunca é vazio. É um vácuo que traz o passado de volta ao presente. Vitor era um homem de fria precisão matemática. Ele conseguia dizer o tempo de reverberação de uma sala estalando os dedos. Conseguia dizer a densidade de uma parede pela forma como um sussurro se extinguia contra ela. Mas sua precisão tinha uma origem sombria. 5 anos atrás, Vitor fora o consultor principal de um projeto de local secreto. Uma instalação de interrogatório de alta segurança encomendada por um braço secreto do governo. Seu trabalho era projetar a cela à prova de som 4, uma sala tão acusticamente morta que causava privação sensorial em minutos. Ele havia se convencido de que era apenas um desafio técnico. Ignorou os gritos abafados que eventualmente preencheram aquela sala. Ignorou o rosto da prisioneira, uma jovem ativista chamada Clara, cujo espírito fora quebrado pelo silêncio que ele construíra. O que destruiu a paz fabricada por Vitor foi uma gravação. Ela chegou em uma fita de rolo antiga à sua porta. Quando ele a reproduziu, não ouviu música. Ouviu uma batida de coração. Sua própria batida de coração, gravada de dentro de sua cobertura na noite anterior. Vitor congelou. Sua cobertura era uma fortaleza. A segurança era de última geração. Mesmo assim, a gravação era nítida, íntima e aterradora. O batimento cardíaco era seguido por uma voz. A voz de Clara. Você ouve o ar, Vitor? Ele está se movendo nas frestas que você deixou para trás. O suspense psicológico começou como uma lenta erosão da realidade de Vitor. Ele começou a ouvir sons que desafiavam a física. Ouvia o som de um copo quebrando na cozinha, mas quando chegava, todos os copos estavam intactos. Ouvia o som de uma mulher chorando nas paredes, mas as paredes eram de concreto maciço, com 15 centímetros de espessura. Ele percebeu que estava sendo caçado pela própria ciência que dominava. Alguém estava usando fantasmas acústicos, ondas sonoras direcionais que apenas uma pessoa consegue ouvir, para manipulá-lo psicologicamente. Ele começou a revirar o apartamento. Usou sensores ultrassônicos para encontrar alto-falantes escondidos, mas não encontrou nada. Usou imagens térmicas para encontrar intrusos, mas encontrou apenas sua própria sombra fria. O apartamento estava limpo. A assombração era interna. Eu não estou ficando louco, sussurrou Vitor para o vazio. É uma frequência. É só uma frequência. Mas a frequência estava mudando. Estava passando do zumbido agudo da ansiedade para o ruído grave e gutural de uma ameaça. Ele percebeu que a arquitetura de sua casa estava se voltando contra ele. Os ângulos agudos refletiam o som de maneiras que criavam zonas mortas, onde uma pessoa podia ficar à vista de todos e permanecer inaudível, ou ficar no escuro e soar como se estivesse bem atrás de sua orelha. Ele recebeu uma segunda fita. Esta era uma gravação do interrogatório de 5 anos atrás. Ouviu sua própria voz, clínica e distante, explicando aos guardas que o prisioneiro começaria a ter alucinações em 48 horas de silêncio total. Ouviu o apelo de Clara por misericórdia. Ouviu o som de uma porta se fechando, um som que ele passará semanas aperfeiçoando para ser tão definitivo quanto a tampa de um caixão. O suspense migrou de sua casa para a cidade. Vitor começou a ver Clara em todos os lugares. Ele a via refletida no vidro do metrô. Ele a via na multidão na Avenida Paulista. Mas quando estendia a mão, só encontrava a frieza e a umidade da névoa paulistana. Ele estava sendo atraído. Os sons eram um rastro de migalhas de pão, guiando de volta ao único lugar para o qual jurara nunca mais retornar. Os subsolos do antigo edifício Vila Maria. Local da cela 4. Vitor sabia que era uma armadilha. Sabia que as pessoas que o empregaram 5 anos atrás o quereriam morto se achassem que ele estava perdendo a sanidade ou a lealdade.
Mas a pressão psicológica era mais forte do que o medo da morte. Ele precisava saber se Clara estava viva, ou se realmente havia construído uma sala capaz de matar uma alma e deixar o corpo respirando. Ele preparou seu kit de áudio profissional, microfones direcionais, analisadores de frequência e uma luz estroboscópica potente. Saiu para a noite chuvosa de São Paulo, com as luzes de neon dos arranha-céus se misturando em borrões vermelhos e azuis. Sentiu-se como um homem entrando em uma boca. Ao chegar ao edifício Vila Maria, o ruído da cidade pareceu dissipar-se num zumbido singular de baixa frequência. Era o infrassom, a frequência do medo. Cria uma sensação física de pavor, um aperto no peito, a sensação de estar sendo observado. Vitor reconheceu-o instantaneamente. Ele não era mais o arquiteto. Ele era o sujeito. Ele entrou no prédio, a luz da lanterna cortando a poeira acumulada ao longo de 5 anos de abandono. O elevador estava quebrado, então ele desceu pelas escadas, mergulhando na escuridão. A cada lance de escada, a temperatura caía. O ar ficava denso com cheiro de concreto molhado e eletricidade antiga. Ele chegou à pesada porta de aço do prédio. Estava destrancada. Clara! Ele chamou. Sua voz não ecoou. As paredes absorveram o som instantaneamente. Ele estava entrando no vácuo acústico que havia criado. Seu analisador de frequência começou a disparar. Algo estava gerando uma quantidade enorme de energia sonora, mas tudo fora do alcance da audição humana. Era uma parede sônica. Ele empurrou contra a resistência física do ar, seus ouvidos estalando, sua cabeça latejando. Ele chegou à cela 4. A porta estava aberta. Lá dentro, o quarto estava exatamente como ele o havia deixado. Uma única cadeira. Uma única lâmpada. E um sistema de som que ele não reconheceu. O alto-falante reproduzia em loop sua própria respiração. A respiração de um homem aterrorizado. Finalmente você chegou, Vitor, disse uma voz. Não era a de Clara. Era a voz de seu antigo sócio, o homem que supervisionara o projeto, um homem chamado Marcos que desapareceu pouco depois do fechamento do local. Vitor apontou a luz estroboscópica para o canto. Marcos estava sentado ali, o rosto magro, os olhos arregalados e desfocados. Ele não era o caçador. Era a primeira vítima. Ele vivia naquela instalação há anos, preso no próprio silêncio que haviam construído juntos. Ela não está aqui, Vitor, sussurrou Marcos, com a voz embargada. Ela nunca foi embora. Ela está nas paredes. Ela está na frequência. A ficha caiu para Vitor como um peso físico. Marcos não o havia sequestrado. Marcos estava tentando contatá-lo através da única linguagem que ambos entendiam, o som. Mas Marcos estava destruído. Os anos de isolamento em um quarto projetado para despedaçar a psique o haviam transformado em um homem vazio, obcecado pelo fantasma da mulher que eles haviam destruído. Ela não é um fantasma, Marcos, disse Vitor, com a voz trêmula enquanto ajustava seu analisador de frequência. Fantasmas não existem. Apenas ecos. Apenas frequências ressonantes que não encontraram um lugar para se fixar. Então por que consigo ouvir o coração dela? Gritou Marcos, agarrando a cabeça. É mais alto que a cidade. É mais alto que as máquinas. Vitor começou a varrer a sala com seu microfone direcional. Ele estava procurando a fonte do infrassom. Encontrou-a atrás do painel acústico principal. Alguém havia instalado um transdutor de alta potência. Um dispositivo que transforma qualquer superfície sólida em um alto-falante. O prédio inteiro estava sendo transformado em um ressonador gigante. O suspense psicológico mudou. Não se tratava de uma assombração. Era uma sofisticada obra de engenharia acústica. Mas quem era o engenheiro? De repente, a porta de aço do prédio bateu com força. O som foi um estrondo no silêncio da sala. As luzes piscaram e se apagaram, deixando-os na escuridão absoluta do vazio. Agora o experimento recomeça. Trovejou uma nova voz. Essa voz era sintetizada, fria e vinha das próprias paredes. 2 arquitetos, uma sala. Vamos ver quem consegue ouvir a verdade primeiro.
Era o diretor do projeto, um homem cujo rosto Vitor nunca vira, mas cuja sombra sempre pairara sobre o local secreto. O projeto não havia terminado 5 anos atrás, simplesmente evoluíra. Eles estavam sendo usados como cobaias na fase final. A sala começou a vibrar. Era uma frequência cíclica, um som que começa no limite da audição e aumenta gradualmente de intensidade até vibrar os órgãos internos. Causa náuseas, desorientação e, eventualmente, parada cardíaca. Vitor sabia que tinha minutos para agir. Ele agarrou Marcos, que estava encolhido em posição fetal, soluçando. Marcos! Olhe para mim. Preciso da sua ajuda. Precisamos encontrar o ponto nulo. Toda sala tem um ponto nulo, um ponto onde as ondas sonoras se cancelam. Se eles conseguissem encontrá-lo, poderiam sobreviver ao ataque sonoro. Mas em uma sala projetada para ser acusticamente insensível, o ponto nulo estava em movimento. Vitor usou sua luz estroboscópica como um marcador de ritmo. Ele sincronizou os flashes com o ritmo das vibrações, tentando visualizar as ondas sonoras. Ele viu a poeira no ar dançando em padrões, cimática. A poeira formava belas e aterrorizantes formas geométricas. Ali! Vitor apontou para o canto mais distante, perto do duto de ventilação. Eles se aglomeraram no canto, pressionando seus corpos contra o concreto frio. Por um instante, a pressão em seus peitos diminuiu. Estavam na sombra do som. Por que eles estão fazendo isso? Perguntou Marcos, com a respiração falhando. Para ver se podemos ser quebrados, disse Vitor. Ou para ver se podemos ser silenciados. Sabemos demais sobre como essas salas são construídas. Somos os únicos que podem expor a rede. O arco da redenção começou a tomar forma. Vitor percebeu que sua obra-prima, este cômodo, era seu maior crime. Ele não havia construído apenas uma parede, havia construído uma arma. E a única maneira de destruir a arma era compreender sua falha. Ele se lembrou da fase de projeto. Havia deixado uma válvula de alívio de pressão no revestimento acústico, uma pequena fragilidade estrutural que ele justificara como medida de segurança para a pressão do ar no edifício. Na realidade, era uma saída subconsciente que ele havia se dado, uma maneira de quebrar o silêncio caso precisasse. Marcos, a válvula de alívio. Fica atrás do terceiro painel à esquerda. Se conseguirmos contornar o transdutor, podemos criar um circuito de feedback. Podemos explodir o sistema. Mas Marcos já estava perdido em seus pensamentos. Ele encarava os padrões geométricos da poeira. Ela está aqui, Vitor. Clara está na poeira. Ela está me dizendo a frequência do seu nome. Vitor teve que fazer tudo sozinho. Ele rastejou pelo chão vibrante, as ondas sonoras o atingindo como socos invisíveis. Sua visão estava embaçada. Seus ouvidos sangravam. Ele alcançou o painel e o arrancou com as próprias mãos, o metal irregular cortando seus dedos. Ele encontrou a fiação. Era uma complexa teia de fibra ótica e cobre. Ele não tinha ferramentas, mas tinha conhecimento. Começou a interligar os fios de entrada e saída. Estava criando um loop de feedback acústico. Aquele ruído agudo que se ouve quando um microfone se aproxima demais de uma caixa de som, só que amplificado 1000 vezes. O som na sala mudou. O zumbido grave foi acompanhado por um grito agudo. As paredes começaram a rachar. O concreto estava literalmente sendo vibrado até se despedaçar. Vitor, pare! Gritou Marcos. Você está acabando com a música. Não é música, Marcos. É uma gaiola. O ciclo de feedback atingiu seu pico. Os alto-falantes nas paredes explodiram em uma chuva de faíscas e espuma estilhaçada. O transdutor se despedaçou. Silêncio. Silêncio verdadeiro. Não o silêncio artificial do vazio, mas o silêncio natural e pesado de um porão em São Paulo. Vitor estava deitado no chão, ofegante. A pressão em seu peito havia passado, mas o zumbido em seus ouvidos era ensurdecedor. Ele olhou para Marcos. Marcos tinha ido embora. Em meio ao caos e à luz intermitente dos fios em curto-circuito,
Marcos havia escapado para os corredores da instalação. Ou talvez ele nunca tivesse estado lá. Vitor olhou para seu analisador de frequência. Ele mostrava 2 batimentos cardíacos distintos, mas um deles era uma gravação. Vitor percebeu a reviravolta psicológica final. Marcos não era um prisioneiro. Ele era o avatar do diretor do projeto. Um homem destruído usado para atrair Vitor de volta. Mas as batidas do coração. As batidas do coração na fita. Vitor pegou a luz estroboscópica e a direcionou para o duto de ventilação. Ali, gravadas no metal do duto pelo lado de dentro, havia milhares de pequenas marcas. Marcas de contagem. 5 anos de dias. Clara não morreu em silêncio. Ela havia escapado pelos dutos de ventilação anos atrás. Ela era quem enviava as fitas. Ela era quem o caçava. Ela não o queria morto. Ela queria que ele destruísse a instalação. Ela havia usado a culpa dele como frequência primária. Vitor se levantou, com o corpo dolorido, a mente finalmente lúcida. Ele não era um caçador de fantasmas nem uma vítima. Era um homem que finalmente ouvirá a verdade. Ele saiu da cela 4. Caminhou pelos corredores escuros da instalação secreta, deixando seu equipamento para trás. Não precisava mais das máquinas. Podia ouvir a cidade novamente. Mas, ao chegar ao nível da rua, o suspense retornou. O diretor do projeto ainda estava lá fora. As instalações estavam destruídas, mas a arquitetura do poder permanecia intacta. Ele viu uma figura parada do outro lado da rua, na chuva. Uma mulher com um casaco escuro. Desta vez, ela não era um reflexo. Ela era real. Segurava um gravador digital na mão. Ela apertou reproduzir. O som que saiu da caixa de som foi o som da instalação explodindo, não com bombas, mas com o som de sua própria destruição. Ela havia gravado o loop de feedback. Ela tinha prova da existência do local e de seu fracasso final. Ela olhou para Vitor. Não sorriu. Não ofereceu perdão. Simplesmente acenou com a cabeça. A redenção não foi um fim. Foi uma parceria. Ainda temos que encontrar mais quartos, Vitor, disse ela, com a voz clara e firme. Eu sei, respondeu Vitor. Sei exatamente como eles são construídos. A cidade de São Paulo ao amanhecer parece um organismo extenso e cinzento despertando para a consciência do próprio peso. Para Vitor e Clara, o amanhecer não era um começo. Era uma janela estratégica. Estavam sentados numa pequena padaria 24 horas no bairro da Bexiga, onde o aroma de café forte e pão na chapa fresco lhes proporcionava uma realidade reconfortante após o pesadelo sensorial do edifício Vila Maria. Vitor olhou para as mãos. Elas ainda tremiam. O trauma psicológico do vazio acústico não o deixaria facilmente. Ele ainda ouvia um zumbido fraco e agudo, uma lembrança permanente do ciclo de feedback. Mas, pela primeira vez em 5 anos, o ruído interno, a culpa, tinha uma frequência contrária. Por que você não me matou? Perguntou Vitor, encarando seu café. Você teve uma dúzia de oportunidades naquele prédio. Podia ter me deixado no vazio. Clara olhou para ele com olhos que tinham visto o fim absoluto do som. Porque um arquiteto morto não pode depor. E porque eu não queria que você morresse. Eu queria que você ouvisse. Você passou a vida projetando espaços para as pessoas ficarem sozinhas. Eu queria que você entendesse o que isso realmente significa. Ela empurrou um laptop pela mesa. Na tela, um mapa do Brasil, pontilhado de ícones vermelhos. Vila Maria foi apenas um protótipo. Existem outros 14 locais. Alguns estão na Amazônia, outros no sertão, e 2 estão escondidos sob os shoppings do Rio de Janeiro. Chamam isso de Projeto Stasi. Não se trata mais apenas de interrogatório. Trata-se de controle social. Usar infrassom para pacificar multidões, induzir depressão em bairros específicos, silenciar a dissidência antes mesmo que ela se torne uma palavra. A tensão aumentou. Vitor percebeu a dimensão do monstro que ajudara a alimentar. Não se tratava de uma ala governamental desonesta. Era um híbrido corporativo militar que usava a arquitetura como arma de psicologia em massa.
Eles estarão nos procurando, disse Vitor. O ciclo de feedback em Vila Maria terá acionado todos os alarmes da rede. Deixe-os olhar, disse Clara. Vamos dar-lhes outra coisa para ouvir. O plano era uma obra-prima de justiça poética. Vitor conhecia a frequência mestra da rede do projeto Stasis. Cada local estava conectado a um hub central por meio de um fluxo de dados de baixa frequência. Se conseguissem sequestrar uma grande torre de rádio, como as icônicas antenas da Avenida Paulista, poderiam transmitir um sinal de inversão de fase. Isso neutralizaria efetivamente as armas de infração em todo o país, tornando as salas inúteis e expondo o equipamento a qualquer pessoa com um simples smartphone. Mas para isso, Vitor precisava retornar ao centro do poder da cidade. Ele precisava se infiltrar no núcleo de segurança do próprio prédio que havia projetado para os líderes da rede. O ato final do thriller se desenrolou na Torre de Cristal, um obelisco de vidro reluzente que dominava o horizonte de São Paulo. Vitor circulava pelo saguão, suas credenciais profissionais ainda válidas no sistema. A ironia era sua maior arma. Ele era o arquiteto da segurança. Sabia exatamente onde estavam os pontos cegos, não visuais, mas acústicos. Ele guiou Clara pelos dutos de ventilação que havia projetado para serem silenciosos. Eles se moviam como fantasmas pelas entranhas do prédio. A tensão psicológica era insuportável. Cada clique de uma trava, cada zumbido de um servidor, parecia uma armadilha em potencial. Eles chegaram à sala de servidores, o cérebro da rede. Era uma floresta de luzes piscantes e ventiladores de refrigeração. Vitor conectou seu laptop ao terminal principal. Preciso de 10 minutos para enviar o script de inversão, sussurrou Vitor. Você tem 5, disse Clara, monitorando as imagens de segurança. Eles perceberam que os dados de Vila Maria estão sendo acessados daqui. A porta da sala de servidores se abriu com um sibilo. Não era um guarda. Era Marcos. Ele estava diferente agora. Vestia um terno, com um olhar penetrante e calculista. O homem destruído no porão era apenas uma farsa, ou talvez uma versão de Marcos que ele finalmente descartara. Eu te disse, Vitor, disse Marcos, entrando na luz azul dos servidores. A música nunca para. Apenas troca de artistas. Você vendeu sua alma por uma sala de canto, Marcos, disse Vitor, com os dedos deslizando rapidamente pelas teclas. Vendi minha alma pela ordem, rebateu Marcos. O mundo é um lugar barulhento e caótico. O projeto Stasis proporciona o silêncio que as pessoas precisam para serem produtivas. Para estarem seguras. Segurança não é silêncio, disse Clara, saindo das sombras. Segurança é ter voz. Marcos tirou do bolso um pequeno e elegante dispositivo. Era um disruptor sônico portátil. Ele não precisava de uma arma. Podia estourar os tímpanos de Vitor com um clique de um botão. Apague o roteiro, Vitor. Ou eu garanto que a única coisa que você ouvirá pelo resto da sua vida será o som do seu próprio sangue jorrando. Vitor não parou. Ele estava a 85%. Faça isso, Marcos, disse Vitor. Passei 5 anos na escuridão. O silêncio não me assusta mais. Aprendi a ouvir as coisas que não se podem ver. Marcos apertou o botão. Um pulso sonoro de alta intensidade atingiu a sala. Clara desabou, agarrando os ouvidos. Vitor sentiu uma dor lancinante na cabeça, mas não parou. Ele havia programado seu aparelho auditivo, um dispositivo que usava desde o incidente em Vila Maria, para funcionar como um filtro de frequência. Ele era o único na sala capaz de suportar o ataque. 95%. Marcos aumentou a intensidade. Os painéis de vidro dos racks de servidores começaram a se estilhaçar. O próprio ar parecia vibrar com uma energia letal. 100%. Upload concluído. Em todo o Brasil, em 14 locais escondidos, o silêncio foi quebrado. Os geradores de infrassom inverteram sua polaridade. Os fantasmas acústicos desapareceram. Nos shoppings do Rio e nas selvas da Amazônia, as pessoas que sentiam um peso misterioso e opressivo em seus espíritos há anos,
De repente se sentiram leves. Na torre de cristal, a sala de servidores ficou sem energia. O disruptor sônico na mão de Marcos entrou em curto-circuito, queimando sua pele. Vitor se levantou. Estava sangrando pelo nariz e sua visão estava turva. Mas ele estava de pé. A arquitetura mudou, Marcos, disse Vitor. Os seguranças invadiram a sala. Mas não estavam procurando por Vitor. Estavam olhando para as telas. O roteiro não apenas neutralizara as armas, vazara toda a documentação do projeto para todos os principais veículos de comunicação do mundo. A frequência mestra agora era uma transmissão pública dos crimes da rede. Vitor e Clara escaparam em meio à confusão. Não precisavam fugir. O sistema contra o qual haviam lutado estava ocupado tentando se proteger do ruído da verdade. A história termina no terraço de um pequeno prédio no bairro da Bexiga. Vitor e Clara estavam juntos, olhando para a cidade. O sol já estava alto e o som de São Paulo era um rugido caótico, desordenado e belo de trânsito, música, gritos e vida. Vitor tirou o aparelho auditivo. Ele não precisava mais dele para filtrar o mundo ao seu redor. Você ouviu isso? Perguntou ele. Clara escutou. Ela ouviu o rádio de um vizinho tocando samba. Ela ouviu um cachorro latindo. Ela ouviu o vento assobiando entre os fios de energia. Está barulhento, disse ela, sorrindo pela primeira vez. Não, disse Vitor. É uma sinfonia. Sua redenção estava completa. Ele usará as próprias mãos para construir uma arma e, em seguida, usá-las para destruí-la. Ele jamais seria o homem que fora antes. E a cidade jamais seria tão silenciosa quanto fora. Mas, ao contemplar o mapa de sua vida, um mapa não mais definido por vazios e zonas mortas, ele percebeu que o som mais importante do mundo não é o silêncio. É o eco de um coração que finalmente encontrou o caminho de casa.